Vamos à mensagem deste domingo. E o tema da mensagem faz referência ao poema de Carlos Drummond de Andrade, E Agora, José. O título da poesia dele é José, e eu quero ler para você. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa viniense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Esse poema de Carlos Drummond de Andrade foi publicado no ano de 1942, na coletânea Poesias. E este poema ilustra o sentimento de solidão, abandono do indivíduo na cidade grande, sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida, sem saber qual caminho tomar, para onde ir. E na verdade, esta frase que é repetida tantas vezes na poesia, e agora José, se tornou chavão entre nós brasileiros. Quantas vezes você, quem sabe, mesmo sem saber a quem pertencia ou que fazia parte de uma poesia, mas por ouvir tantas vezes você mesmo já disse: e agora, José? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? A grande questão, na verdade, é você entender que essa pergunta retórica, e agora, José, porque essa pergunta, ela já tem resposta. E a resposta é: não sei. Não sei. E fica claro durante o poema que ele havia pensado em várias coisas: fugir, morrer, não sabe. E agora? Talvez você, ao ouvir, enquanto eu lia, enquanto você me ouvia lendo esse poema, você falou assim: pastor, parece que o cara me conhece. É a história da minha vida, pastor. Mas não precisa ser, porque eu quero te mostrar não o que o poema nos ensina, mas qual a solução para esta grande indagação do ser humano. E agora, o que é que eu faço? Eu olho para a vida de Davi, uma história de vida que me inspira demais, porque a grande questão diante deste poema, em resposta a este poema, é: como posso saber o que Deus quer que eu faça? Aqui está a grande questão. Por isso que em 2 Samuel, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: passado algum tempo, Davi perguntou, diga perguntou. Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu, diga respondeu. O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Davi aprende a apresentar suas opções e consultas diante de Deus.
E é isso que eu quero que você também desenvolva, aprenda em nome de Jesus. Não, você não precisa ficar como o homem do poema. Eu não estudei a fundo para saber se o Carlos Drummond de Andrade referia-se a si mesmo ou à história de alguém. Talvez aqui alguém que mergulhou mais na literatura possa cooperar com isso, mas uma coisa é certa: você não precisa ficar da mesma forma, mesmo que esteja passando por situações difíceis, conflitantes, onde você talvez não consiga enxergar num primeiro momento a luz no fim do túnel, a solução. Você não precisa fazer deste poema a história da sua vida. Eu quero inspirar seu coração nessa manhã a aprender a consultar a Deus, a perguntar e ouvir. 1 Samuel 23, a partir do versículo 9, perceba como que Davi não tem uma experiência onde ele pergunta e é respondido por Deus, mas ele aprende a ter uma vida onde a consulta ao Senhor era algo normal para ele. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o teu servo ouviu. O Deus de Israel respondeu-me, e o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e meus soldados, e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila. Talvez você nunca tenha nem lido essa história aqui. Sempre ouviu falar de Davi com o gigantão, sempre ouviu falar de Davi enfrentando o urso e a leoa enquanto cuidava das ovelhas. Estou dizendo a você, Davi desenvolveu, ele aprendeu a perguntar, consultar a Deus. Você não precisa ficar na sua vida olhando para o vazio, soltando a pergunta: e agora, Marcelo? E agora, José? E o Carlos Drummond de Andrade, ele termina a poesia jogando a bola para o leitor: e agora você? E agora eu? Estou de boa, Carlinhos, porque eu tenho o Senhor a quem consultar. E quando eu pergunto para Ele, Ele me responde. Eu quero que você nessa manhã entenda algumas questões importantes com relação às respostas de Deus. Então, Davi aqui, ele faz uso do seu colete sacerdotal, fala com Deus e recebe uma resposta. Algo semelhante acontece também quando depois da destruição da cidade de Ziclag, quando ele morava nessa cidade. Isso tudo antes de Davi ser rei, ele ainda não era rei. No capítulo 30, diz assim, versículo 7: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Talvez algumas pessoas digam, talvez você já percebeu: pastor, nos 2 últimos textos que o senhor leu, tem um tal de colete sacerdotal. Onde é que compra? Tem na bookstore? Eu quero esse trem aí, como é que funciona? É a pilha, recarrega, já funciona com um cabinho USB? O tempo aqui é curto para eu poder explicar para você tudo como funcionava, o porquê. Para não ficar uma resposta muito curta, é melhor nem falar, para dar um embasamento melhor depois. Mas era uma das formas como na época eles consultavam ao Senhor. Mas eu quero te dizer, querido, que você e eu já temos o nosso colete sacerdotal. Você não precisa vestir nada, você tem o Espírito Santo que habita em você e contigo Ele conversa. Então você precisa aprender a consultar, a falar, porque, meus irmãos, Ele responde.
O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, Ele responde, Ele é uma pessoa. A palavra de Deus fala para você não entristecê-lo. A palavra de Deus diz para você não apagá-lo, no sentido de anular a ação dele na sua vida. Você e eu necessitamos desenvolver este relacionamento. É como no namoro, é como no casamento. Nada acontece de uma hora para outra. O amor dele não desenvolve, porque ele já nos ama com amor eterno, aleluia. Mas o relacionamento precisa desenvolver da nossa parte para com ele. Ele já está totalmente preparado, disponível, mas é você, sou eu, que necessitamos de desenvolver esse relacionamento. Hoje, Ana e eu, com mais de 20 anos de casamento, fora tempo de namoro, noivado, nós nos conhecemos pelo olhar. Eu sei quando ela está brava. Eu sei, meu irmão, a Ana é toda delicada, ela não é de gritar, ela não é de discutir. Mas às vezes ela pega o copo e a hora que ela vai pôr na mesa, ela pof, aí eu já sei, meu irmão, tem alguma coisa errada. Já um descontrole emocional, já não consegue, ela é toda delicadinha. Quando o copo bate, quando a panela bate, quando o garfo bate, você olha para ela, aquela doce candura. Aí as pessoas ao redor não vão perceber, mas eu sei, porque eu conheço. Como é que está? Tá tudo bem. Tá. Show de bola. Com relação ao nosso relacionamento com Deus, são os momentos que vamos acumulando em termos de relacionamento que fará você entender, discernir como Ele fala, quando Ele fala, de que forma, e também, queridos, identificar as respostas. Ele fala de várias formas, mas Ele testifica no seu espírito, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, espírito com E minúsculo, que é o nosso espírito. Nós somos tricotomistas, somos formados de corpo, alma e espírito. Então o Espírito Santo testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se você morrer agora, você vai para onde? Eu vou para o céu. Mas como é que você sabe disso? Não sei. Então como é que você sabe? Eu sei que eu sei. Alguns talvez vão falar, porque está na Bíblia. É meio vago esse negócio aí. O que eu estou falando de sentimento. Você leu na Bíblia, aprendeu na Bíblia, porque é a fonte da nossa fé. Mas você já leu inúmeros livros. Eu acabei de ler uma poesia. E essa poesia aí, você pode até se emocionar, você pode gostar, mas eu estou falando de futuro, estou falando de eternidade, estou falando depois da morte. Não, mas eu vou para o céu, me dá a prova. Não, mas eu sei. Mas sabe como? Porque o Espírito de Deus testifica. Se o Senhor testifica a você de algo tão importante, porque Ele não iria testificar sobre coisas menores? Ele fala. Por não conhecermos o caráter de Deus, temos uma tendência muito errada de não querer importuná-lo. Que bobagem. A melhor coisa que você pode aprender na sua vida é importunar Deus. Pensa em algo que agrada o coração do Pai, é ser importunado por nós. Mas eu não vou incomodar. Você incomoda a Deus com o seu pecado, irmão. Para de pecar, já que você não quer incomodar. Esse aí você não quer, né? Esse você não quer. Esse aí de vez em quando você dá uma alisada nele. Esse aí de vez em quando. Se você não quer incomodar o Senhor, busque a vida de santidade. Agora, conversar com Ele, Ele nunca vai falar, poxa vida, lá vem o Marcelo de novo com essa mesma pergunta. Nunca você vai receber isso da parte de Deus. Ele anseia, Ele deseja ter intimidade e relacionamento com você, para que você nunca venha a fazer desta poesia a história da sua vida.
Nunca. Eu tenho algumas lições para compartilhar com você, e a primeira delas, anote aí. É gostoso, quando a gente está pregando, é gostoso a gente desenhar um pouquinho. Por isso que a gente dá ponto 1, ponto 2, porque a gente ouve tanta coisa, mas é mais fácil para guardar, é didático, não é? Então, mesmo que eu já tenha dito isso do início até agora, mas como ponto número 1 para você guardar, printar e depois até colocar nas suas redes, o Deus que guiou Davi em todos os seus desafios quer guiar você. Essa é uma verdade, é uma máxima. Então, olha só que interessante, outros versículos aqui, Salmo, Provérbios, Isaías, e as referências estão sendo projetadas conforme vou ler. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Uau! Gosto disso. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. O Deus que guiou Davi quer guiar você, quer guiar a mim. Você precisa consultar seu Criador. Somente consulte a Deus se você estiver disposto a obedecer suas orientações. Deus não é o Google, irmão, para você buscar como mais uma fonte de consulta. Deus não é o Google, Deus é o Senhor, Ele é o Criador. Então, se você não está disposto a seguir o que Ele te orienta, então nem pergunte, porque você vai ficar frustrado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmão: tem gente que quer perguntar para Deus o direcionamento, o que Ele deve fazer, mas já está perguntando com a resposta na ponta da língua. Quando perguntamos algo ao Senhor, nós precisamos estar com os ouvidos atentos e o coração disposto a receber todo tipo de orientação. Davi pergunta, quando da cidade de Ziclag, que foi tomada pelos amalequitas, destruídas, e toda a família de Davi e dos seus soldados foram levados como escravos. Todos os despojos, imagine você, tudo que você acumulou na vida, vem um bando de invasores e leva tudo, não sobra nada. Você só tem o teu cavalo e a tua espada, porque você estava com o rei, e quando chega na cidade, a Bíblia fala que só tinha cinzas. O que sobrou eles botaram fogo. Davi fala: devo persegui-los? Quando Davi pergunta isso, ele estava disposto a ouvir: não, você já perdeu tudo que tinha, você vai começar do zero. Ah, não, Deus, aí também não. Aí, e aí, irmão? Quando você consulta o Senhor, você precisa estar disposto a obedecer aquilo que Ele vai te orientar. Tem gente que quer muito abrir uma empresa, e ele começa a ver, ele estuda, puxa que bacana, e surge uma oportunidade, uma sociedade, e aí, só que esta sociedade é alguém que não conhece ao Senhor, aí seria um julgo desigual na sociedade. Você é um servo de Deus, o outro lá, ele é ateu, ele sei lá o que ele é, mas à primeira vista está tudo bem, está tudo ótimo, vai ser extraordinário, e você vai orar consultando a Deus. Deus, devo começar esta sociedade. E aí, meu irmão, porque um dos princípios que você vai aprender comigo hoje aqui é que Ele não quebra os princípios que Ele já deu. E aí, como não há comunhão entre luz e trevas, sociedades mistas, Deus não vai aprovar. E Ele fala não. Fala, mas como não? Não pode ser, porque só pode ter sido o Senhor que abriu as portas até aqui. Se não fosse o Senhor, não tinha chegado. Meu irmão, se você não está disposto a obedecer, então nem pergunta. Nem pergunta. Agora, Deus vai me odiar se eu... Não, irmão, você é livre. Você é livre. Eu não estou falando de paternidade, eu não estou falando de amor, eu estou falando de orientação. São duas coisas que às vezes andam em conjunto, mas às vezes separado, porque
quando parte do filho não querer ouvir o pai, não significa que o pai está deserdando o filho, mas que o filho vai arcar com as consequências dos seus atos, mesmo que em discordância do conselho do pai. Então, se você quer ter uma vida como Davi, de sucesso, porque Davi termina bem, mesmo tendo percalços no meio do percurso, mas ele termina bem, termina aprovado por Deus. Davi termina com o maior de todos os títulos que um ser humano pode receber, que é homem segundo o coração de Deus. E tudo isso porque ele obedecia aos conselhos de Deus, mesmo tendo erros. Ele obedeceu em todos os momentos? Não, quando ele pecou, ele não obedeceu. Mas quando foi exortado, confrontado, se quebrantou e obedeceu o que Deus falou por intermédio do profeta. Está percebendo a diferença ou não? Não importa como você começa, o que vale é como você vai terminar. Não vem falar para mim que a tua festa de casamento foi extraordinária, foi no castelo da Cinderela, que não sei o que, ai que foi lindo, que tinha cavalo branco, que soltaram pombas na hora do sino. Não me interessa, irmão, nem gosto de festa de casamento. Eu quero saber como é que você está hoje e como é que você vai terminar. Isso me diz muito a seu respeito. Já vi muita festa em castelo que não dura nada, não vira nada, é uma palhaçada. Tem gente que tem tudo, já tem apartamento, já tem os 2 empregos, não casa porque quer dar festa. Toma vergonha, irmão. Vai casar, vai construir a vida a 2. Não casa porque não tem dinheiro para festa. É a maior, eu não sei te falar. Na minha cabeça, pode ser que o erro esteja em mim. Eu estou aqui, meia culpa, pode ser. Tem sonho para tudo, mas vamos colocar a mensagem em prática? Consulte o Senhor. Consulte o Senhor. Se Ele quer te dar festa, Ele vai abrir portas. Eu tenho dito algo aos jovens, e eu não sei porque me veio o impulso para falar isso aqui agora. A palavra de Deus diz assim: é melhor casar do que viver abrasado. Preciso desenhar o que é abrasado? Não, né? Todo mundo tá no Paranauê aí, tá ligado? Aí, muitos jovens vêm me procurar. Aí eu pergunto, primeiro, a única questão que você não pode titubear é: esta pessoa com quem quero me casar, eu tenho certeza que é a pessoa que Deus colocou na minha vida para eu fazê-la feliz para o resto da vida? Ponto final. Ou melhor, ponto de interrogação. Essa é a pergunta. Se você tem resposta para essa pergunta, o resto, meu irmão, não é problema teu, é problema de Deus. E não é desrespeito a forma como eu estou dizendo, porque eu tenho dito isso para muitos jovens aqui. O Linga mesmo foi um deles. Está aqui na minha reta aqui. E vários de vocês. Não, tem emprego, tem como me sustentar. Tem apartamentinho, tem a casinha, está tudo certinho. O que não tem? Ele não tem móveis, móveis ganha. Junta uns 10 padrinhos aí, que o resto é geladeira, fogão. Isso aí, geladeira e fogão, isso é mel na chupeta. Mas eu queria um guarda-roupa. Não, guarda-roupa você pendura na arara. Eu mesmo, quando era pastor, já era pai da Karen, e a gente ficou não sei quantos anos pendurando a nossa roupa em arara, porque não tinha dinheiro para comprar guarda-roupa, irmão. As minhas panelas ficavam dentro de caixa de papelão. Aí eu falei assim, bom, agora que eu estou assalariado, tal, dá para comprar ou guarda-roupa ou armário da cozinha. Lá em Tupã ainda não tinha Casas Bahias, mas tinha uma que era parecida. Aí a gente foi lá e dividiu em 7 vezes, preço à vista em 7 vezes. E aí a gente tirou as caixas, as panelas da caixa de papelão e a gente colocou. Maravilha. E deixamos o guarda-roupa para... Faria tudo de novo, irmão. Experiências tão lindas e extraordinárias que Deus me deu. Casei-me novo, mas com convicção. Tem gente que olha hoje para a nossa história. Esse pastor é novo. É novo, mas eu procurei ouvir a orientação do Senhor quando era ainda jovem.
Tem gente que quer ouvir a própria voz da consciência. Tem gente que quer ouvir os conselhos como Roboão ouviu, só dos amigos. As coisas não dão certo, está com 40 anos, não tem nada, não construiu nada, não deixou nenhum legado. Aí começa a falar, e agora, o que eu faço? Ainda tem chance, irmão, bora lá. Começa a ouvir. O Deus que criou Davi quer guiar você. Porque se você não tem certeza que essa é a pessoa que Deus te deu para casar, larga, provavelmente você está beijando mulher de outro. É porque ainda não tenho certeza, pastor. Larga, em nome de Jesus, termine esse namoro hoje. Você está beijando a mulher de alguém, porque com certeza Deus tem um propósito para a vida dessa mulher, Deus tem um propósito para a vida desse homem. Se não é você, larga. Sou contra namoro não, eu sou contra namoro sem propósito. Esses namoros só para ficar agarrando, beijando e abrasando, irmão, depois reclama. O Deus que criou Davi quer guiar você. Quem está comigo até aqui? Aleluia. Segundo lugar, tem que correr para terminar no horário. Porque se eu não dou exemplo, os outros vão pregar depois e exagera. Tenha sempre a sua Bíblia por perto. Leia a sua Bíblia, irmão. Lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do... A palavra julga os pensamentos. Então você tem que ler, irmão. Eu não gosto de ler. Aprende a ler. Mas eu não sei ler. Então pega, porque já tem no celular um monte de aplicativo que você pode ouvir a Bíblia. Não precisa comprar CDzinho do Cid Moreira, porque nem tem toca CD mais, irmão. Toca CD já virou peça de museu. Hoje está tudo nas nuvens. É ou não é? Está tudo nas nuvens. Tem um aplicativo, chama YouVersion. YouVersion. Pode perguntar para o teu netinho de 5 anos que ele sabe. Ele baixa lá para você. YouVersion, de graça, custa nada. Aí você pode baixar inclusive as versões NVI, revista atualizada, linguagem de hoje, meu irmão, até em japonês, coreano, o que você quiser tem versão, tem lá, baixa, pode baixar. E você também pode, conectado à internet, você tem a opção de clicar tem uma caixinha de som, você clica ali, aí tem um narrador. E cada versão tem um narrador, inclusive o Cid Moreira está lá. Na linguagem de hoje é o Cid Moreira. Tem som de vento. Porque o mar. Você quer viajar? Pode, ouve o Cid Moreira, linguagem de hoje, está lá. De graça, irmão. Mas você tem que ouvir. Como é que você quer receber a orientação de Deus? Eu vou na igreja de domingo. Meu irmão, presta atenção. Aqui a gente vem celebrar, receber apontamentos. Mas se é ela quem discerne, é ela quem penetra, você precisa ter intimidade com a palavra todos os dias. Todos os dias. Leia a sua Bíblia. A Bíblia é para Deus, como uma luva é para o cirurgião. Porque tem gente que fala assim, eu amo a minha Bíblia. Eu amo minha Bíblia. Você chega na casa dele, está aberta, Salmo 90, 91. Onde é que eles gostam de deixar aberta? 91, é mandiga de crente, gosta de deixar a Bíblia aberta, Salmo 91, deixa lá. Aí é igual o judeu ortodoxo, ele chega em casa, ele passa, beija, porque o judeu ele beija não a Bíblia, ele beija o Velho Testamento, que é a Torá, ou então o mezuzá ali, ele beija tudo, o mezuzá também ele beija, e os que ficam ali na porta tudo, ele tem essa mania, vai lá, beija, é igual crente. Eu amo a Bíblia, mas não obedece, ama nada, irmão. A gente ama de verdade se a gente obedece, porque tem que ser coerente aquilo que a gente fala com o que a gente faz. Então ouvir a voz de Deus não é só você estar num culto de manhã, bonitão, bacaninha, joia. Que lindo, que mensagem forte do pastor hoje. Foi forte, hein, irmão, foi forte. Aí o cara sai daqui e já mete o pé na jaca, tá nem aí. Se lasca todo e vai, Senhor, por que permitiste? Não é que eu permiti, você nem perguntou. Você tem que me consultar, tem que ler. Terceiro, a igreja é uma família para você pertencer. Consulte sua família, irmão. Por isso que a igreja é uma instituição.
divina, Deus instituiu, é o corpo de Cristo. Mas meu irmão, como eu sou grato a Deus pela vida da igreja. Não é porque eu sou pastor não, eu cresci numa igreja. Como é bênção para os nossos filhos. Quantos problemas as minhas filhas não viveram que eu vivi por conta do que receberam nessa visão de avivamento. Meu Deus, quanta blindagem, graças a Deus pela família da fé. Consulte sua família da fé. Tem gente que aprendeu, quem é das antigas, que é da minha época para trás, tinha uma máxima. Eles tinham medo de gabinete. Gabinete é o escritório do pastor, que lá é lugar de levar bronca, lá é lugar de levar dura. Então tem gente que se orgulhava: eu nunca dei trabalho para pastor, nunca entrei no gabinete do pastor, nunca. Bobagem, você sabe que está perdendo, irmão. Quando eu cheguei nessa igreja, eu mudei essa filosofia, mas demorou. Porque como é melhor ouvir uma orientação do que tentar resolver um problema? Por isso que somos uma família onde nós temos líderes de célula. Por isso que uma das visões que Deus me deu é investir numa equipe grande, ter vários pastores, vários ministros. Temos pastora de crianças, ministra de crianças, temos ministra de adolescentes, pastor de juventude, temos ministro que cuida dos jovens mais maduros, acima de 30 anos, temos pastores que cuidam de casais, temos pastores que são voltados a atenção mais para visitação, para ir no hospital, para poder orar na tua empresa. Temos, enfim, irmão, tudo isso para poder. E aí você tem o seu líder de célula, você tem a sua célula, onde você pode compartilhar um pedido de oração, uma dúvida. Tem discipulador, tem a discipuladora, para andar junto, chorar junto. Tudo isso faz parte do pacote que Deus nos preparou para poder receber da parte dele a orientação. Diga amém a isso. Hebreus 13:7 diz: observem bem o resultado da vida que tiverem os seus líderes e imitem a sua fé. Isso é bênção demais, querido, bênção demais. Qual que é o princípio disso, pastor? Qual que é a base? A questão é o seguinte: seu casamento está passando por um momento difícil, olha para a igreja, aproxime-se de um casal que você está vendo que tem um casamento forte. Não de aparência, que tem aproxime-se, você vai poder aprender. Você está lutando com relação à ética nos seus negócios, você tem dificuldade com isso, busque um sábio conselho de um empresário cristão, bem sucedido. Está lutando com decisões da meia-idade, então antes de você abandonar o seu casamento, sua família, falar, agora eu vou aproveitar minha aposentadoria, reserve um tempo, vai buscar conselhos de homens que também aposentaram, né? Passaram pela idade da loba. Conhece a idade da loba? Tem uns homens, irmão, chega nos 40, perto dos 50, parece que entra na idade da loba. Cuidado, irmão, busca conselho, ouça a orientação de Deus, senão, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Quem é sábio aqui? Tem a meia dúzia. Quarto, eu vou dar outra chance. Quem é sábio aqui? Se você não é, meu irmão, profeticamente, não, a partir de agora você, né? Palavra de Deus. O caminho do insensato faz ele achar que está tudo bem, mas o sábio, ele ouve conselhos. Ouve conselhos. Deixa eu fechar isso aqui com uma dica bem importante. As pessoas, família da fé, pastor, líder de célula, estes conselhos você ouve, e aí você vai levar tudo isso em oração diante de Deus, porque é do Pai que vem a direção para você. Você não pode ser guiado pelo que o teu pastor mandou você fazer. Eu, como pastor, sou chamado para aconselhar. Eu pastoreio pessoas livres.
Eu pastoreio pessoas livres. Cristo nos libertou. Eu posso aconselhá-lo, mas se você tomar a decisão, o que eu posso fazer é orar por você, pedir para que Deus ilumine. Então tem muitas pessoas que vêm nos procurar, falam: pastor, o que eu faço? O bom conselheiro não diz faça isso. O bom conselheiro fala: tem isso, as consequências possíveis são essas, busque o Senhor, porque a Bíblia diz que a paz do Espírito de Deus é o árbitro do nosso coração. Quarto, Jesus toca os corações daqueles que são totalmente dele. Tem gente que fala assim: ai, eu pedi para Deus, mas Deus não me respondeu. Ele responde, é você que não está sentindo o toque dele. Filipenses 2,13 diz: Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização, de acordo com a boa vontade dele. Não é de acordo com a sua vontade, é de acordo com a vontade dele. Numa outra igreja onde pastoreei, uma moça chegou para mim, o namorado meio que tinha terminado, ela chegou desesperada e tal, e não sei o quê, porque é ele. Aí eu falei assim: mas e se Deus falar que não, de jeito nenhum, não aceito? Eu falei: então você está pedindo conselho para quê? Ou é ele, não tem outra opção, pastor. Eu falei: então não estou te entendendo. Se a gente vai consultar o Senhor, você só vai ouvir se o seu coração for totalmente dele. Teu coração não é totalmente dele, teu coração é totalmente seu, porque você não está disposto a ouvir. Então como é que vai receber o direcionamento, o toque? Não vai rolar. Olha só, Lucas não foi apóstolo. Lucas era médico, se converteu, era grego, e ele foi usado pelo Espírito de Deus para escrever um dos evangelhos e também o livro de Atos dos Apóstolos. Agora perceba como que era a interação do Lucas quando ouvindo da parte de Deus o que ele deveria escrever e deixar. Pareceu-me que seria bom conferir todas as narrações e depois de uma investigação completa mandar-lhe este resumo. Pareceu-me bom. Existem questões onde eu acho, onde eu tenho a impressão, mas o que eu vou fazer é a convicção que eu recebo da parte de Deus. Para isso, meu coração tem que estar totalmente voltado a Jesus. Diga amém aí. Judas, o irmão de Jesus, não que se enforcou, fez a mesma coisa. Olha a sua isenção quando escreveu a epístola de Judas. Versículo 3: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Perceba que ele queria falar de algo, mas o Espírito de Deus toca a falar de outra coisa. Eu quero uma coisa, mas eu faço o que o Espírito de Deus me direciona. Só consegue fazer isso cujo coração é totalmente do Senhor. Olha só também Filipenses, o apóstolo Paulo, Filipenses 2,13: pois é Deus quem efetua em vocês. Bom, isso aqui eu já li, é a base ali, Filipenses 2,13. Ali é interessante, Deus cria em nós o querer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, o problema: as pessoas ficam conhecidas por justificarem sua estupidez com base num sentimento. Como assim, pastor? Eu senti que Deus estava me levando a trair minha esposa. E porque eu senti de não honrar as contas esse mês. Começou a pandemia, aí eu senti de não pagar. Você tinha dinheiro? Tinha, mas eu senti, acho que foi de Deus. E as pessoas começam, irmãos, a colocar a desculpa das suas estupidezes. Qual que é o plural de estupidez? Estupidezes, das suas muitas decisões estúpidas, melhor, né? Em sentimento e não em direcionamento. Anota aí. Anota, presta atenção.
Deus não levará você a desobedecer a palavra dele. 2, Deus não irá entrar ou não entrará em contradição com os ensinamentos dele. 3, cuidado com a expressão, Deus me levou a... Cuidado com isso, muito cuidado com isso. 4, não saia por aí brincando. E 5, não disfarce seu pecado como se fosse algo que Deus levou você a fazer. Assuma. Para terminarmos e encerrarmos nessa manhã, Deus nunca vai levar você a quebrar princípios da palavra. Ele não vai levar você a mentir, enganar, magoar. Ele fielmente vai guiar você pelas palavras dele, pelo conselho fiel dele. F.B. Meyer, há um século atrás, escreveu o seguinte: cada filho de Deus tem sua própria pedra, Urim Tumim. É o do colete sacerdotal, aquele lance lá do Davi. Uma consciência livre de ofensas, um coração purificado no sangue de Cristo, uma natureza espiritual que está impregnada e cheia do Espírito Santo de Deus. Você está tendo dificuldades em seu caminho? Vá até Deus com sua pergunta. Receba a direção vinda da luz, do sorriso de Deus ou da nuvem da sua resposta negativa. Fique sozinho, onde as luzes e sombras da terra não possam interferir, onde a perturbação da vontade própria não perturbe, onde as opiniões humanas não consigam alcançar. Espere ali, em silêncio, esperançoso, ainda que tudo ao seu redor insista para que uma decisão ou ação imediata seja tomada. A vontade de Deus ficará clara, e você terá uma nova concepção de Deus, uma percepção mais profunda da sua natureza. Um século atrás, parece que foi ontem. Coloque-se em pé. Deixa eu dizer algo a você para concluir. Todas as vezes que preparo um sermão ou uma série que compartilhamos, eu pergunto: Pai, o que o Senhor quer falar com o teu povo? O que o Senhor quer falar com o teu povo? Sabe, apesar de pastorearmos milhares de pessoas, eu creio que Deus pode mover um sermão por causa de uma pessoa. Eu creio nisso, porque a palavra, ela nunca cai por terra. Talvez não seja a sua necessidade direta hoje, mas já pode ter sido, e certamente vai ser amanhã. E quando eu estava preparando, eu perguntei: Pai, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Se você, meu irmão, porventura tem déficit de atenção, já profetizo cura na sua vida, mas se porventura, durante esta mensagem, você se permitiu vaguear com os pensamentos, em resumo, o que o Pai está dizendo é: ouça meus conselhos. Você não precisa ficar perdido. E agora, José? E agora, Maria? E agora, Marcelo? E agora? E agora? E agora que os meus ouvidos estão atentos para ouvir a orientação do meu Deus. E agora? E agora que meu coração está disposto a obedecer tudo o que Ele quer me orientar. E agora? E agora que eu tenho do Espírito Santo a unção, a capacitação para fazer, realizar tudo aquilo que Ele está mandando fazer, porque o que prometeu é fiel. Ele não me abandonará. E o que começou a boa obra na minha vida é fiel para cumprir. E agora? E agora eu não me desespero, porque o meu tesouro está guardado. Aguardo com ansiedade, expectativa, a revelação que está para vir sobre nós. E agora eu sei que está tudo bem.
está tudo bem comigo. Não tenha medo de importunar Deus. Não tenha medo. Pastor Haldeman compartilhou no culto das 8 uma experiência que tivemos ontem. E eu quero concluir repartindo essa experiência também. Ontem nós fomos fazer um pedal, eu, Haldeman e o William. Fizemos um pedal um pouco mais longo, foi já no final da tarde, lá pelas 4. Eu cometi um erro grave, não levei lanterna. E no meio do caminho a gente decidiu ir mais longe. Haldeman cometeu outro erro, apesar de levar lanterna, mas ele não carregou. Bem típico dele, ele leva o óculos e carrega no guidão. Mas ontem já botou, ontem ele andou de óculos certinho. E aí nós começamos, fomos para Bilac, Birigui. Quando chegamos em Birigui já estava escuro. A gente tinha um fiapinho, irmão, de luz, a linha que ainda sobrava. Imagine você, né? A alegria do ciclista é a descida, né, irmão? Mas como estava escuro, eu tinha que descer brecando devagarinho. Então esse pedal, cheguei em casa com cãibra nas pernas. E aí quando, de Birigui, voltando para Tupã, pela Rondon, aí esse pedaço bem ruim, trepidando muito. Quando a gente já está na metade do caminho, pastor Haldeman: paizão, perdi o velocímetro. Comprou semana passada um velocímetro. Ele é um quadradinho assim. Pensa num trem caro, irmão. Tudo é Bluetooth, tem que colocar na roda, aquilo gira, te dá velocidade, distância, tal. Estava todo animadinho, fazendo vídeo. Olha, eu estou a 50 por hora, todo animado, sabe, criança, acabou de pegar o presente. Essa semana, comprou agora, semana passada. Ele olhou, perdi. Eu falei: bora, vamos voltar, vamos procurar. Ele falou: não, pastor, nem sei onde caiu. Caiu, eu percebi agora. Já não sei, foi aqui, se foi em Bilac, a gente agora. Falou: qual foi a última vez que você viu? Olhou para ele, falou: não sei. Aí ele falou assim: não, outro vai achar e vai fazer alegria. Eu falei: não. Uma que ele estava cansado e eu também. Outra que a gente não tinha luz para ficar procurando. Então eu falei assim: você vai chegar em casa, você vai pegar o carro, você não vai fazer o caminho que fizemos, você só vem até... Olha só, a gente não sabia onde tinha perdido, porque de Bilac para Birigui já estava de noite, já estava escuro. Teve uns buracos que a gente passou, uns barulhos que a gente ouviu. Foi tudo ali de Bilac naquela... E eu falei: você vai pegar de Birigui para Araçatuba, vem pelo acostamento. E aí eu falei: vamos orar. Espírito Santo, eu já te agradeço. Eu não pedi, irmão, eu já agradeci. Você pergunta para o Raul. Falou assim: eu já te agradeço, porque o Senhor já sabe onde está, isso é óbvio, mas o Senhor já está falando, então eu já te agradeço. Porque o Haldeman vai achar o velocímetro dele de volta. O Senhor é demais, muito obrigado. E está ligado da terra, está ligado do céu, aleluia. E a gente terminou, chegamos. E aí eu fui para casa e lembrando e agradecendo. Obrigado, Espírito Santo, ele já viu. Já o Senhor, ele já vai encontrar, obrigado. Tomei meu banho, a hora que eu sento para poder comer uma fruta ali, o Haldeman mandou a foto do velocímetro. Escuta só, pode parecer algo tão bobo para você. O que eu quero te falar não é que Deus ouve a oração do pastor, Ele ouve a oração de todos nós. Segundo, o que eu quero te falar é que não interessa se o valor é de R$10 ou de R$1 milhão.
você nunca vai conseguir importunar o Senhor com as suas questões. Ele tem anseio de ouvi-lo. Busque a orientação. Quais as probabilidades do Haldeman pegar uma rodovia escura e achar uma pecinha desse tamanho preta, sem luz? Não tem luz, porque se ainda estiver brilhando no chão, não tem luz. É uma pecinha desse tamanho, literalmente, assim. Carro podia ter passado em cima, podia ter caído na grama, alguém podia ter passado e pegado. Qual a probabilidade? Uma das coisas que o Haldeman me falou foi o seguinte, que me marcou foi o seguinte, falou assim: eu nem pensei na possibilidade, e eu não ia voltar mais não. A convicção do meu pastor me fez pegar o meu carro e ir atrás. Quando você for pedir conselho para o Senhor, vá com certeza, porque Ele fala. E eu quero encerrar lembrando Tiago quando escreveu: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas não peça duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Em nome de Jesus, que o seu coração seja tomado pela convicção da obediência e da sensibilidade dos seus ouvidos espirituais para ouvir toda a orientação da parte de Deus. Que você nessa manhã renda-se a Cristo, que você nessa manhã reconcilie-se com Cristo e com sua igreja, que nessa manhã você seja orientado pela sabedoria do alto, que você seja próspero, abençoado, feliz. É a minha oração sobre a tua vida, e que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém. Um beijo no seu coração, os amo demais, fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado por você ter assistido esta mensagem, este vídeo. Se abençoa a sua vida, peço para você compartilhar com quem que você ama, com alguém que você queira também abençoar. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, e você é meu convidado para vir assistir um dos nossos cultos aqui em Araçatuba, na sede, ou em uma das nossas extensões, ou também assistir ao vivo aqui em nosso canal. Aos domingos e durante a semana nós temos várias celebrações que vai abençoar a sua vida. Até a próxima.